Olá, bom dia. Está no ar mais um Reunião de Pauta aqui na Causa Operária TV. Hoje é sexta-feira, dia 30 de julho, né? Sexta-feira fria aqui em São Paulo. Estamos aqui começando. Queria agradecer a todos que estão presentes, nos acompanhando. Lembrar vocês de compartilhar o nosso vídeo com em todas as redes sociais que você tem, de deixar sua curtida aqui no vídeo, né? E de colaborar, contribuir com a Causa Operária TV. Você pode deixar um superchat pra gente aqui no chat. Você pode também se tornar membro do canal, né? E aí, a partir daí, você faz uma colaboração mensal conosco. Você pode ser um membro desde o plano bronze, né? Que é de R$8, até o plano platina, que você contribui com cerca de R$200 para a Causa Operária TV todo mês. Então, entre lá em tornar-se membro no YouTube e você poderá, a partir daí, contribuir conosco. É uma ajuda muito grande, muito importante, né, para o nosso canal, que sobrevive aí a partir do apoio dos nossos telespectadores, espectadores, sei lá o nome disso daí, né? Quem assiste na internet, não sei se é telespectador. Beleza. Bom dia. Hoje estou aqui com a companheira Marília Garcia, aqui do meu lado, e o companheiro Márcio Roberto, na internet, direto de Salvador. E aí, Márcio? Tá aí? Bom dia, camaradas da bancada. Bom dia a todo mundo aí nos assistindo hoje, né? Vamos lembrar daquele papel importante de quem nos assiste, que é compartilhar e curtir aí e comentar, né? Comentar agora ao vivo e comentar depois também, para o YouTube encaminhar para mais pessoas. É isso aí. Exatamente. Vamos compartilhar aqui nosso vídeo, né? Chamar todo mundo para debater aqui com a gente no chat. O companheiro Alexandre Cerqueira deu bom dia aqui pra gente no chat. Perguntou para quem eu posso enviar umas imagens de uma manifestação na Supervia que está ocorrendo nesse momento. Acho que eu vou pedir para a produção deixar aí um WhatsApp. Aí o companheiro pode mandar aí no WhatsApp que o pessoal colocar no chat. E aí a gente coloca aqui no programa, né? Bom, não sei se... Vou começar aqui, né? Ontem, ou melhor, acho que foi anteontem, né? O entregador de aplicativo e líder político do entregador de aplicativo Galo foi preso por conta do incêndio da estátua do Borba Gato, né? Ele diz, entre outras coisas, que o grupo que assumiu, né? Que o grupo que acho que chama Revolução Periférica, esse grupo que assumiu a autoria do incêndio da estátua, foi criado poucos dias antes da ação, né? E além disso, segundo a polícia, né, falou no depoimento dele, ele afirma que não teria mais a intenção de atear fogo em nenhum monumento. O que você acha disso, Marília? Você viu isso daí? Eu vi isso daí, né? Eu acho que é engraçado, né? Primeiro que é engraçado as lideranças do PSOL, né? Porque, você vê, o líder de aplicativo, na verdade, ele estuda na USP. Quer dizer, não é um cara da periferia, de fato, não é um cara, sei lá, pobre, que é trabalhador, alguma coisa assim. Então, quer dizer, a gente vê que é uma coisa política, né? Eles estão tentando se aproveitar dessa coisa aí, transformar essa coisa do Borba Gato numa grande atividade política e transformar esse líder, esse galo, numa espécie de mártir da luta aí, identitária. Quer dizer, a gente não é favorável ao cara ser preso, né, obviamente, mas também a gente tem que considerar que a situação ali tem muito de oportunismo, né? Pois é. Você viu isso daí, Márcio, a questão do Borba Gato? Você faz uns dias que a gente não conversa com você, né? Tá no programa de volta, acho que você não chegou a comentar isso daí. É que o Márcio caiu? Eu não, mas caiu. Eu tava crente aqui. Tava louco para ouvir o que o Márcio tinha a dizer sobre o Borba Gato. Bom, então vamos
Eu falo você, Chico. Não, eu acho assim, né? Isso que você comentou, que a própria... O fato dele ser um estudante da USP, né? E tudo mais, fica claro aí pelo próprio fato pela própria ação política que ele executou, né? Isso daí a gente já comentou antes, mas é bom lembrar, né, que esse tipo de política de queimar estátua, de destruir os monumentos que supostamente celebram aí a memória da opressão e não sei o que lá, é uma política dos identitários, né? Exatamente. Não é uma política da classe trabalhadora, não é a mesma coisa que você atear fogo numa delegacia ou que no momento de conflito aí com a polícia você depredar o metrô e tal, que são coisas que acontecem, né? Quando, sei lá, numa manifestação, alguma coisa assim, essas coisas acontecem e naturalmente deve se defender aí a revolta popular nesses casos, né? Num caso como esse, essa questão da queima de monumentos, da destruição de monumentos, destruição de estátuas e tudo mais, é claramente uma coisa do pessoal da universidade, do pessoal que tem toda uma série de conceitos, no caso até conceitos errados, né, sobre, por exemplo, os bandeirantes. E é uma coisa que é importante, né? Sobre essa questão. Primeiro que eles estavam... Não é uma questão de revolta. Não é como se a população estivesse ali no calor do momento e fosse lá e queimasse o negócio. Não é isso daí. Porque foi uma coisa planejada. Quer dizer, foram lá, tiveram que pagar um carreto para levar os pneus para a estátua. Daí é toda uma operação. Fizeram fogo e tudo mais. Quer dizer, foi um planejamento. Não é uma ação do calor do momento ali que acontece. Não, foi uma coisa planejada. Inclusive, estavam falando já na internet de queimar outras estátuas, queimar o monumento às bandeiras. Quer dizer, é uma série de ações mesmo planejadas que são identitárias, né? Quer dizer, é uma coisa... Não tem nada a ver com a revolta popular. A gente tem que falar isso daí. Uhum. Será que o Márcio já voltou? Será? Acho que não. Acho que não. Não, quando ele voltar, então, a gente chama ele aí para comentar, né? Não sei se a gente vai pro próximo incêndio da pauta. Parece que Vamos pro parece que a pauta, apesar de estar frio aqui em São Paulo, né, Marília? Não sei. Quente. A pauta ela é quente justamente para esquentar o frio aqui que tá, sei lá, menos de 10 graus aqui em São Paulo, né? Mas a gente teve aí ontem um negócio super escandaloso, né? A Cinemateca Brasileira, localizada aqui no bairro da Vila Mariana, aqui em São Paulo, aliás, Vila Leopoldina, perdão, a Cinemateca Brasileira, pegou fogo ontem, né? Aconteceu, já é o quinto incêndio sofrido pela instituição, né? Sendo que o primeiro tinha ocorrido em 1957 e, segundo o depoimento de alguns bombeiros que estavam lá, nada se salvou, né? Então é uma coisa que a gente... Isso daí já vinha sendo alertado pelo pessoal da área e tudo mais, né? De que isso eventualmente aconteceria, mas essa não é, acho que vendo aqui, né? Essa não é a Cinemateca que fica aqui na Vila Mariana, é um galpão. Acho que são coisas diferentes, né? Esse daqui, o que queimou foi o galpão da Cinemateca, quer dizer, o local que guarda vários acervos e tudo. É tipo um depósito de acervos da Cinemateca. Uhum. E é importante, né? Porque você vê, uma grande quantidade de acervos estavam lá no galpão. Mesmo não sendo o prédio principal e tudo, foi uma grande perda aí para todo mundo o incêndio. E tem que falar, né? Porque já tinha, como o Chico falou, já tinha sido alertado. Sim, sim. É mais ou menos a mesma coisa do incêndio do Museu Nacional. O negócio não aconteceu do nada. A coisa as pessoas já sabem que pode ter incêndio, que tem algum problema na fiação elétrica, que tem que
ter os cuidados necessários. No caso do cinema, os materiais são muito inflamáveis, então todo mundo sabe que tem que cuidar ali para não pegar fogo. Contanto que não foi o primeiro incêndio. Né? E mostra que o pessoal, na verdade, não paga não faz o investimento necessário para fazer os cuidados da Cinemateca. E a gente tem que colocar, né? Onde vamos parar com isso daí? A gente tem o Museu da Língua Portuguesa pegou fogo. Já pegou fogo, o Museu Nacional, a Cinemateca. Daí, que lugar mais vai queimar aí para a gente perder as coisas? Né? E eu estava lendo aqui que o presidente do grupo da Sociedade Amigos da Cinemateca, Carlos Augusto Calil, ele fala o seguinte, que ele não acredita que o incêndio foi assim um acidente, uma fatalidade, né? Ele fala que isso daí, e a gente concorda, né? É por conta do abandono das instituições públicas brasileiras. É um negócio assim que você vê a cada dia isso daí, e ele alerta, né, que ainda tem o prédio principal da Cinemateca, esse que fica aqui perto, né, na Vila Mariana, onde está o acervo inflamável. É ali que, inclusive, a parte que é mais perigoso mesmo é lá, né? Aí ele diz que a segurança da Cinemateca não se faz apenas com controles de temperatura e de segurança. Ela é feita pelo exame periódico desse acervo pelos técnicos, e a Cinemateca está sem técnico nenhum. Ela está fechada há mais de um ano, ou seja, o negócio está para pegar fogo a qualquer hora, né? Isso daí já havia sido alertado. Eles fizeram, acho que, não sei se foi no ano passado ou no retrasado, fizeram um ato, né, uma manifestação em frente à Cinemateca para chamar a atenção para isso daí, para esse descaso, né, do governo federal com a instituição. Então é uma coisa bastante grave isso daí. Tem que ter claro, não foi um acidente, foi uma coisa quase que deliberada, né? O governo de extrema-direita não está nem aí para a Cinemateca, não está nem aí para a cultura nacional em nenhum sentido. Exatamente. Né? Lembrando aqui que a MPF ela havia alertado aí há 9 dias sobre o risco de incêndio na Cinemateca. Então, quer dizer, já estava sendo alertado o problema, só que ninguém fez nada. Né? Isso foi a questão essencial. Pois é. Bom, não sei se o Márcio já voltou. A gente fica aqui na eterna espera, né? Daqui a pouco ele volta. Quando ele voltar, ele avisa a gente aqui. Vamos para a pesquisa do Lula? Vamos. Bom, teve aí uma nova pesquisa eleitoral, né, que revelou o seguinte, que o ex-presidente Lula tem uma vantagem maior contra o Bolsonaro num possível segundo turno em 2022. Né? Segundo essa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, que foi divulgada ontem, ele tem 3 pontos percentuais a mais, enquanto que o Bolsonaro recuou 2 pontos percentuais, ou seja, houve um aumento aí na vantagem do Lula com relação ao Bolsonaro, né? Em junho, ele aparecia com 40,2% das intenções de voto, e agora ele tem 43,3%, enquanto que o Bolsonaro tinha 40% e caiu para 38,2%. Além disso, ele lidera aí a corrida em todos os cenários do primeiro turno, né? Seja lá contra o Datena, contra o Rodrigo Pacheco, né? Do DEM. Datena vai concorrer pelo PSL, quer dizer, possivelmente, né? O pré-candidato do PSL, contra Simone Tebet, do MDB, contra o Ciro Gomes, do PDT, ou João Dória, Eduardo Leite, enfim, todos os possíveis candidatos aí ficam atrás do Lula, do ex-presidente Lula, e também atrás do Bolsonaro, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que ver. Tem que falar, né? Eu acho que a gente sempre divulga aqui as pesquisas em relação ao Lula, exatamente para mostrar que o Lula é o candidato
principal aí que deve ser levada pela esquerda, né? Quer dizer, a gente não deve inventar aí outros candidatos para, sei lá, dividir o voto do Lula. Na verdade, a gente tem que fazer uma eleição em torno do Lula ou nada e tudo. Quer dizer, o Bolsonaro ele é um candidato forte também, né? O candidato da burguesia. A gente tem que colocar isso daí também. Não pode falar e falar que o Bolsonaro não está muito fraco, o Bolsonaro teve uma queda na popularidade e tudo. Apesar de que algumas pesquisas falam isso daí, a gente tem que falar que o Bolsonaro tem o apoio da burguesia. Acho que uma coisa que é importante, o Bolsonaro agora tá falando que vai para o PP. Pro PP? Pro PP. Ele vai... que já foi desse partido antes, né? Partido do Maluf. Exatamente, pro partido do Maluf. Ele vai se filiar aí ao partido, que é um dos partidos principais do Centrão, para concorrer às eleições. Quer dizer, nas eleições passadas, eles não tinham nenhuma... O Bolsonaro, porque o PCL é um partido pequeno, ele não tinha nenhum tempo de TV. Agora, ele vai ter 10 minutos de TV, porque o PP é um partido bem maior, com uma bancada bem maior e tudo. Quer dizer, ele está se fortalecendo aí nessa corrida eleitoral. E o Lula, ele precisa se fortalecer também, quer dizer, precisa ir aos atos, participar das manifestações, fazer a campanha política, né? É importante, né? Eu acho que já caiu um pouco essa noção de que o Lula seria o candidato do Centrão, né? Exatamente. Do jeito que a coisa vai, é mais possível que o Bolsonaro seja o candidato do centro do que o próprio Lula, né? Claro que existe toda a manobra da terceira via, né? Que a gente já denunciou várias vezes, tem em torno principalmente da figura do João Dória. Mas, assim, como essa manobra ela é complexa, ela não é simples, porque o pessoal não tem popularidade, não tem voto, não tem nada, é possível que o candidato da burguesia acabe sendo o Bolsonaro, né? E o pessoal não deve se enganar. No segundo turno, entre o Lula e o Bolsonaro, quem a burguesia vai apoiar é o Bolsonaro. Exatamente. Eu acho que é importante a gente colocar essas questões, né? Porque, sim, a gente sabe que o Lula é popular e tudo. A gente sabe que a popularidade do Lula só aumenta. Mas tem essa questão da luta política na questão da burguesia. Uma outra, só introduzindo aqui a questão, uma outra coisa que seria interessante comentar é a declaração do Rodrigo Maia aí, que fala: posso ajudar o Lula. A Veja deu um destaque aí para isso, né? Falando aí para a declaração a Veja deu um destaque nas páginas amarelas para a declaração do Maia, falando aí que ele poderia ajudar o Lula e tudo mais. Mas ele fala que conversaria com o PT, que faria todas essas coisas. Mas a gente tem que lembrar aí que primeiro que o Rodrigo Maia ele tá na baixa, né? Quer dizer, tá por baixo. Segundo a reportagem da Veja, ele tá até emagrecendo. Exatamente. É um negócio meio estranho. A gente tem que colocar isso daí. Primeiro que ele tá na baixa, ele não tá ali no suprassumo do Congresso, no centro ali dos acontecimentos. Na verdade, o Rodrigo Maia está escanteado aí nessa situação, a gente tem que colocar isso daí. Toda aquele debate, aquela briga entre o Maia, o candidato do Maia e o candidato do Bolsonaro, finalmente ocasionou o candidato do Bolsonaro vencer. E o Maia ele tá nessa situação complicada. Quer dizer, não quer dizer que numa situação melhor o Maia não seria o candidato que ia apoiar o Bolsonaro também.
Ele agora... Inclusive ele apoiou, né? Todo esse tempo que ele foi presidente da Câmara, ele votou junto com o Bolsonaro em... Exatamente. 90 e tantos % das pautas aí do Congresso, né? Então, quer dizer, o pessoal fala, o Maia vai apoiar o Lula. Não vai acontecer, né? A gente tem que deixar isso claro, que esses burburinhos que a gente vê acontecendo aí, na verdade, eles vêm para confundir o panorama político. O que acontece é que ainda acontece que a burguesia está tentando dar seta ali para o lado do Lula para tentar confundir o panorama e tudo mais, tentar fazer com que o Lula tenha uma posição mais direitista do que ele deveria ter, quer dizer, que ele não vá aos atos, a gente vê toda essa pressão da burguesia para que o Lula não vá às manifestações e tudo mais. Mas não quer dizer aí que o Centrão, o Maia e tudo mais vão apoiar o Lula em 2022, né? Que é uma coisa absurda. Inclusive, você vê aqui na própria matéria, né, que ele não coloca assim de uma forma definitiva que ele vai apoiar o Lula, né? É quase que uma condução assim. O que parece para mim, né, é que o Maia ele tá muito, que nem você falou, tá muito em baixa, né? Então ele tá meio que desesperado aí para achar um lugar para se apoiar, né? Eu achei engraçado a Veja destacar aqui que ele perdeu peso, que ele tava pesando 117 quilos, perdeu 5 quilos, que quer perder mais 20, um negócio meio esquisito, mas enfim. E o que me parece, né, que ele tá, pela forma como ele fala aqui, que ele tá preocupado em encontrar algum lugar para poder se apoiar, porque ele foi expulso do DEM, né? É importante isso daí, né? Ele junto com a esquerda, uma manobra falida aí, tentou eleger o Baleia Rossi, né, para presidente da Câmara. O DEM meio que traiu ele, votou no Arthur Lira. O DEM, todo o centrão e toda a direita, né? E o que diz aqui é que ele foi expulso, né? Eu achei que ele tinha saído por conta própria, assim, por causa disso, ficou contrariado e saiu, né? Mas na matéria diz que ele foi expulso. Então o cara ele tá sem partido, ele tá muito embaixo. Alguém que já esteve numa posição importante, né? Exatamente. Então tem que deixar claro essas coisas, né? Quer dizer, a burguesia tem muito de criar uma situação que não existe. Criar um clima, né? Tanto que ele fala que... tem aqui a pergunta, né, da Veja. Se o PT chamá-lo para aprofundar a conversa, o senhor vai? Claro que eu vou. Acho que consigo coordenar um grupo de pessoas qualificadas. Pode ser no PSD, no PSDB ou até com o PT. Ou seja, ele vai para qualquer lado, né? Ele vai para quem pagar mais, né? Esse é o esquema do Rodrigo Maia, é o esquema desse pessoal, desses políticos profissionais aí da burguesia, né? Não tem nada de aproximação com o PT, não tem nada a ver isso daí. No fim das contas, é uma notícia também para ver se consegue desmoralizar um pouco o Lula. Parece ter um pouco a ver com isso também, né? Porque pega muito mal isso daí, né? Imagina ser apoiado pelo Rodrigo Maia. Ninguém quer o apoio do Rodrigo Maia, imagina. Pois não tem nem poder para apoiar alguém. Exato. Só que tem que ser apoiado. É meio que para manchar o Lula, né? Para jogar lama no Lula. Bom, e aí o Márcio? Será que ele volta hoje? Fica aí o mistério. Não sei se ele voltou. Eu acho que hoje ele não volta mais. Que pena. Bom, mas no próximo programa o pessoal vai ver o Márcio, com certeza, né? Vamos falar sobre Cuba? Vamos falar sobre Cuba. Depois de toda a campanha aí do recrudescimento, do bloqueio, né, contra Cuba, da campanha golpista do imperialismo contra Cuba, né? Fizeram manifestação em vários lugares, inclusive aqui no Brasil. A gente esteve lá para defender o consulado cubano, né? Vários países que se colocam contra essa política do imperialismo têm oferecido ajuda, uma ajuda, vamos dizer assim, humanitária a Cuba, né? A Rússia ofereceu ajuda, né? E agora, recentemente, o país Cuba está agradecendo o Vietnã pela doação de 12 mil toneladas de arroz, né? Mas também
outros países que eu falei, né, como a Rússia e o México e tal, enviaram aí não só alimentos, como também suprimentos médicos, medicamentos, etc., para auxiliar o país que se encontra aí bloqueado e totalmente oprimido de uma forma bastante intensa pelo imperialismo, particularmente norte-americano, né? Eu acho que tem que deixar claro, né, a situação de Cuba, porque a direita usa toda essa polêmica em relação a Cuba ser pobre e tudo mais. Mas tem que deixar claro, o bloqueio contra Cuba é uma coisa que impede qualquer transação em dólar por parte do governo cubano. Quer dizer, nenhum país, nenhuma empresa pode fazer uma transação em dólar, porque senão a transação ela vai ser confiscada pelo governo norte-americano. Quer dizer, você precisa... Eles dão as doações em comida, em suprimentos, não só porque é necessário esses suprimentos, mas porque eles não podem fazer de outro jeito. Eles não podem dar em dinheiro esses suprimentos, porque eles vão ser confiscados. Quer dizer, os Estados Unidos ele tem um bloqueio enorme contra Cuba, e isso daí leva uma grande dificuldade para o povo cubano. Quer dizer, é importante colocar isso daí. Mesmo com essa situação de dificuldade, a gente vê aí que só 3 coisas funcionam em Cuba. Esse é o comentário do direitista, né? Só 3 coisas: educação, saúde, o que era outra? E segurança. Segurança. Só as 3 coisas funcionam em Cuba. Quer dizer, é uma situação aí que mostra que um governo operário, de fato, tem um poder muito grande, né? De organizar a situação. Ainda mais apoiado pela população, né? Que é o caso de Cuba, né? Isso aí acho que muita gente se confunde, né? Com relação a isso. Até a esquerda, você vê o PSTU falando, não, porque Cuba... eu acho que tinha uma matéria do PSTU que falava que a reação, com relação aos protestos, né, dos direitistas, falava a reação do governo cubano... legitima ainda mais os protestos, como se a população não apoiasse o governo, né? Isso é uma confusão muito grande, porque a população apoia o governo. A população apoia, senão o governo já teria caído, né? Uma coisa... O governo está cercado aí, sendo atacado pelo imperialismo de todos os lados e tal. Onde que ele está se apoiando? O governo não consegue se apoiar no nada, né? Ele já teria caído, exatamente. Não dá para ter uma ditadura e um bloqueio continental ao mesmo tempo. Exatamente. Um bloqueio dos Estados Unidos ao mesmo tempo. Tem que se apoiar em algum lugar, né? Geralmente a ditadura que é contra o povo se apoia no imperialismo. É o imperialismo que apoia, né? No caso que nem esse, é óbvio que o governo cubano tem um amplo apoio popular, né? De vez em quando dá essas crises, porque a situação econômica é muito difícil, né? Até por conta do bloqueio que o país sofre. Mas é óbvio que ele tem um amplo apoio popular, né? Bom, tem também a Bolívia, não falei, né? Mas a Bolívia também enviou alimentos e suprimentos para Cuba, né? Então a gente tem aí toda essa situação a situação do bloqueio que está sendo... o pessoal está procurando furar isso daí dessa forma, né? Doando suprimentos, etc. Exatamente. Bom. Acho que só um comentário que eu queria fazer. Falar que, eu sendo membro da JR, né, eu queria falar que a JR lançou uma nota de crítica, né, de repúdio à participação da UNE no bloco do PSDB no dia 24 agora, no último sábado. Quer dizer, o PCdoB, que está no controle aí da UNE, fez a pachorra de colocar o nome da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, assinando o bloco democrático junto com o PSDB. Quer dizer, de fato uma pachorra, né? Porque os estudantes odeiam o PSDB. Quer dizer, o PSDB deu ração para os estudantes comerem e tudo. Mas não, o PCdoB vai lá e coloca a assinatura da UNE nisso daí. A JR está fazendo exatamente uma nota de repúdio contra isso, foi lançado aí no nosso Diário Causa Operária,
Então, a gente pede que todo mundo compartilhe. É um negócio meio escandaloso, né? É um estelionato aí, se for ver, né? É óbvio que os estudantes jamais apoiariam uma coisa dessa, né? Nem os estudantes, nem os professores, nem qualquer setor aí popular iria querer se colocar ao lado do PSDB, né? É uma coisa um pouco óbvia, né? Isso daí que as direções vão lá e fazem isso e fica parecendo que não, que os estudantes queriam estar junto aí do bloco do PDT, do PSDB, tinha outros partidos de direita também, Solidariedade, sei lá. Esse negócio meio estranho, muito escandaloso, né? Exatamente. Bom, queria desejar um bom dia aí pro pessoal que está nos assistindo agora. Companheiro Alexandre Cerqueira, companheira Jane Lorena, bom dia. Teco, bom dia. Jesus era humano. Companheiro Marcel Santos está por aqui também, muito bom dia, né? E companheiro Igor Teodoro, todos aqui interagindo conosco. Faça como eles, mande sua mensagem e tal, que a gente lê aqui, que a gente comenta. Bom, estamos encaminhando aí para os finalmente, né? Acho que é isso. Então. Acho que é isso. Infelizmente, o Márcio caiu e não voltou aí, não voltou mais. Mas a gente se vê de novo no próximo reunião de pauta, que eu acho que será na terça-feira, né? Acho que vai ser na terça-feira. Na terça-feira. Na segunda-feira não haverá o programa, mas a gente se vê então na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.